Certa vez eu estava na delegacia, num plantão, em um final de semana, e me deparei com uma ocorrência um tanto quanto sinistra. Um jovem apareceu com o rosto cortado por um golpe de facão. Ele estava com o irmão saindo à noite para uma balada, numa via bem movimentada, numa rodovia bem movimentada da cidade que eu estava trabalhando, e ele tentou ultrapassar um carro, deu sinal, seta, e esse carro não permitiu a passagem. O jovem, então, impaciente, cortou pela direita e fez aquele gesto com a mão, ofendendo o motorista daquele carro. O motorista passou a perseguir esse jovem, ultrapassou e no próximo retorno parou o carro. O jovem, vendo então aquele perseguidor parado, parou junto com o irmão e desceram do carro para tirar satisfação, num tom bem agressivo. E quando eles insurgiram contra o motorista foi até o porta-mala do carro, retirou um facão e deu uma facãozada no rosto de um dos jovens, cortando de fora a fora essa região. O agressor estava com o filho no banco de trás e estava saindo para passear para levar o filho para dar uma volta de carro. Um garoto menor, com menos de 5 anos de idade. Aqueles dois irmãos acabaram com a noite. Infelizmente, aquela ocorrência resultou no fim dos planos para aqueles dois irmãos que tinham desejado sair para curtir mais uma noite de festas e eventos sociais. Para o agressor, infelizmente, resultou na prisão em flagrante e a entrega do filho para um parente que foi até a delegacia e ficou responsável pelo menor. Situações como essas têm ocorrido cada vez mais frequente na sociedade atual e é exatamente sobre isto, sobre esse estresse que tem interferido diretamente no nosso comportamento, que eu quero dedicar um pouco este vídeo. Você precisa urgentemente tomar cuidado com o seu nível de estresse. É, é exatamente sobre esta resposta biológica e psicológica que o estresse é a estímulos e situações percebidas, via de regra, desafiadoras, situações ameaçadoras e perturbadoras que a gente se depara no nosso dia a dia, pode muito bem estar causando um mal à sua saúde e levando para quadros crônicos de saúde que você sequer possa imaginar. Existe um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde e as principais revistas do mundo de que trata sobre o estresse, e principalmente o estresse da sociedade atual no que tange aos elementos estressores que a gente tem que conviver no dia a dia, ora por vezes ou outra no trabalho, nas atividades sociais, nos estudos e, por que não dizer, nas nossas relações interpessoais, inclusive dentro de casa. Quero trazer esse estudo para discutir com vocês o quanto nós podemos, de forma consciente e trazendo para o momento presente, a responsabilidade pelos nossos comportamentos, de modo a evitar muitos desses elementos estressores e, quando não for possível fazê-lo, quem sabe desenvolver repertórios e alternativas de lidarmos com eles de modo a amenizar ou diminuir significativamente os efeitos nocivos à nossa saúde. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer a você que não é todo o estresse que é nocivo à saúde. Aquele estresse agudo ou pontual que a gente é submetido vez ou outra pode inclusive salvar nossas vidas. É, portanto, um mecanismo de reação a uma circunstância desafiadora em que o nosso corpo e o nosso organismo, o nosso sistema responsável pela sobrevivência, busca a um conceito antigo da biologia, o reestabelecimento do equilíbrio, aquilo que chamamos de homeostase. Logo, nessa circunstância, pode ser que um elemento estressor momentâneo permita que o seu organismo reaja de modo a aumentar as suas atividades periféricas, visuais,
aumentar a sua pressão sanguínea de maneira que te prepare para aquele mecanismo de defesa, luta ou, quem sabe, de fuga, numa circunstância estressora pontual. Logo, o elemento estressor nada mais é do que a ocorrência de um evento que desequilibra o nosso estado homeostático. Aquela circunstância em que o corpo busca manter as condições ideais de temperatura, de pressão sanguínea e arterial, bem como as atividades e funções naturais de gestação, de digestão e o próprio desenvolvimento humano que ocorre vez ou outra sem que a gente tenha qualquer percepção de que isso está acontecendo. Se você é um caçador-coletor e vive na savana africana e se depara em algum momento com um leão prestes a te devorar, aquele estresse momentâneo e agudo nesta circunstância pode inclusive auxiliá-lo a sobreviver. Pode ser um elemento decisivo para a sua sobrevivência, aumentando a sua pressão arterial, os seus sentidos para resposta de luta ou fuga. Todavia, na sociedade moderna, contemporânea em que vivemos, nós temos muitos outros elementos estressores para além do predador ou da sobrevivência da própria espécie. E aí, esses elementos estressores da atualidade têm provocado doenças que podem estar te levando a um caminho quase que sem retorno. Agora, na sociedade contemporânea, os desafios são outros. Os nossos elementos estressores multiplicaram a cada ano e têm surgido, mais recentemente, novos elementos que nos estressam de forma mais severa e prolongada. Algumas delas eu quero abordar com vocês nessas imagens que vocês estão vendo aqui ao lado. Muitas vezes as próprias relações interpessoais dentro da família, a ausência de escola ou de educação adequada, pode ser a violência e a falta de estrutura econômica um dos principais fatores que tem nos causado muito estresse ultimamente. O estresse, portanto, já não está mais adstrito a uma reação imediata de luta ou fuga. Muito pelo contrário, esses elementos estressores que a sociedade moderna tem se deparado e tem que conviver são, muitas vezes, elementos que permanecem por dias, por semanas, meses e, não raras vezes, por anos. Ocorre que a não administração desses estressores tem causado em nós grandes danos à nossa saúde. Dores de cabeça, fadigas musculares, dentre outras doenças como diabetes, hipertensão, e se a gente não tomar consciência o quanto antes dos graus e níveis de estresse que tem provocado em nós o desenvolvimento de ansiedade, pode ser que seja tarde demais, inclusive para o tratamento de muitas doenças que a gente observe comigo em um estudo recente da Organização Mundial de Saúde alguns dos fatores que podem resultar num estresse. Hoje, com o aumento da carga de trabalho, das responsabilidades em decorrência, inclusive, das atividades que exercemos de forma laborativa, a falta de controle de tudo o que fazemos e muitas vezes até a falta de conhecimento sobre tudo pode resultar na gente um constante comportamento estressivo e, por consequência, desenvolver um quadro de ansiedade. Isso quer dizer que na vida que a gente vive atualmente, nós estamos cercados de fatores que podem causar um descontrole, pode causar um desequilíbrio homeostático físico e principalmente psicológico. Imagine então os problemas financeiros que a gente tem que lidar todos os dias com contas para pagar, problemas de saúde e bem-estar, muitos deles vinculados até a doenças crônicas,
a má saúde corporal, que muitas vezes é também resultado de comportamentos alimentares e ausência de atividades físicas, que num período longo pode resultar, inclusive, no desenvolvimento de ansiedade. E a ansiedade, por sua vez, como consequência, pode gerar alto índice de estresse, fazendo com que a gente viva naquele loop infinito de insatisfação permanente. As relações interpessoais também elas podem acrescentar valores à nossa vida, inclusive é importante que você tenha boas relações sociais, mas de outra forma, a depender do ambiente que você vive, esse ambiente pode ser carregado de forma tóxica ao ponto dessa toxicidade ambiental comprometer a sua saúde, lhe promovendo níveis elevados de estresse diários, semanais e, por que não dizer, na vida de muitas pessoas, por um longo tempo, sustentando este elemento disfuncional, desregulando seu equilíbrio homeostático e resultando em doenças que você jamais imaginou que poderia ter. Olha, a falta de sono, a má alimentação e a ausência de atividades físicas pode, inclusive, resultar num elevado nível de estresse e desencadear em você, inclusive, este sentimento que você está tendo agora de ansiedade, que você às vezes para e pergunta a si mesmo: de onde está vindo isso? Uma vez compreendido os vários elementos que podem estar causando uma disfunção no seu comportamento em decorrência do estresse agudo, ou, quem sabe, até mesmo do próprio estresse sustentado, deste comportamento crônico de manter-se em um ambiente estressado, reconhecendo esses elementos durante a sua atividade de todos os dias, seja no seu relacionamento dentro de casa, no seu trabalho, na escola, ou nas suas relações interpessoais e sociais, você pode sim, com o seu comportamento e muitas das decisões que você tomar, evitar em grande medida a exposição a esses elementos estressores. Você vai perceber numa relação que a Organização Mundial de Saúde publicou que muito desse comportamento, desse estresse sustentado, desse estresse crônico que dia a dia nos infortuna, pode ser evitado com algumas decisões que eu e você tomamos diariamente. Dá uma olhada nessa lista que a Organização Mundial de Saúde apresenta como possíveis causas para aliviar e redução do estresse diário. A atividade física, por exemplo, ela não só vai permitir a redução do cortisol, que é o hormônio estressor, como também vai aumentar a sensação de prazer e a melhora do seu bom humor e também do seu bem-estar. É claro que isto vai refletir nas suas relações interpessoais, de trabalho, de família e também socialmente. Há ainda, para além da atividade física, técnicas de relaxamento. Estudos de revistas especializadas mais recentes, inclusive de 2024, apontam que a meditação, a respiração coordenada pode, de forma quase que instantânea, reduzir muito desse seu sentimento de tensão, possibilitando uma melhor qualidade de vida no momento. A prática comum do mindfulness, né, de você se concentrar com o momento presente, vai reduzir em grande demasia o seu estresse. Não ignore o poder do sono e de uma noite bem dormida. É o momento mais adequado para o seu corpo estabelecer aquela homeostase que nós falamos no início desse vídeo. É lá, durante o sono, que todos os as células do seu organismo está trabalhando para recompor e permitir que você, no dia seguinte, esteja preparado para as suas atividades. Dedique-se de 7, 8, 9 horas para dormir, desde que você tenha um sono profundo, um sono restaurador. Evite as telas durante o período de sono,
Isso vai impedir que você durma mais cedo e pode levar uma aceleração das suas atividades cerebrais, impedindo o seu descanso dentro do horário que você deveria descansar. É importante você também considerar a necessidade, quem sabe, de um apoio social, de ter boas relações, grupos de pessoas que possam te ajudar a conversar sobre essa sua ansiedade, sobre esses graus de estresse. É claro que a gente vive em sociedade, nós não estamos em uma ilha, a gente compartilha de sentimentos, de emoções diariamente. A gente tem pessoas que podem servir de suporte até para nos ouvir. Não deixe de procurar profissionais especializados, inclusive na área de psicologia e, quem sabe, se for o caso, de psiquiatria, para tentar intervir e te ajudar nesta demanda desse sofrimento seu, principalmente se ele estiver muito agudo. E se você está se perguntando qual a relação entre o estresse e aquele episódio que eu vivenciei na delegacia em um plantão, eu te explico. Como nós estamos cada vez mais exposto a elementos que nos estressam, principalmente elementos externos do cotidiano, e sem perceber, a gente acaba agindo e reagindo, muitas vezes de forma inconsciente, incorporando muitos desses comportamentos estressores, a agressividade passa a se destacar. E como nenhum comportamento ele ocorre de forma isolada, ele é em decorrência de vivências ou de comportamentos antecedentes, a nossa tolerância e impaciência está ficando cada vez mais evidentes no nosso agir. No exemplo do garoto, infelizmente, uma decisão equivocada e por uma questão aparentemente simples e banal, ele colecionou no seu rosto uma cicatriz para o resto da sua vida, lamentavelmente. E é exatamente por isso que eu alerto e eu recomendo que você comece a perceber se você não está neste ambiente de muito estresse e comece a se comportar ou pelo menos pensar na possibilidade de evitar muitas dessas exposições e evitar principalmente a incorporação desses comportamentos de forma inconsciente. Bom, agora que você já sabe quais são as coisas que podem estar causando esse estresse elevado em você e o que você pode fazer por si mesmo para melhorar a sua relação com esses elementos estressores, o que está te impedindo de começar agora? Se você gostou desse conteúdo e foi útil a você, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal para que você possa ser avisado de novos conteúdos e recomende a pessoas que estão sofrendo. Infelizmente, mais da metade da população tem, em algum momento da vida, se deparado com graus elevados de estresse. E eu e você, quem sabe, podemos ajudá-los a diminuí-lo. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo vídeo.